Fala, meus queridos! Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao Zona 33, eu sou o Knight, está começando mais um vídeo no canal. Você mora em uma casa antiga, cheia de barulhos estranhos? Constantemente você tem a sensação de estar sendo observado? Enxerga vultos, objetos desaparecem ou se movem do nada? Você pode estar com problema de infestação de fantasmas e não adianta chamar um dedetizador. Bom, as assombrações verdadeiras em si são uma ocorrência rara e é difícil você caracterizar um fenômeno desse tipo. Por exemplo, se um fenômeno desses está acontecendo em sua casa, como que você vai caracterizar se isso é um fenômeno real ou não? Isso também é uma coisa que vai da crença da pessoa. Bom, por outro lado, se ninguém sabe realmente o que é uma assombração real, ou o que causa e por que ela acontece, existem muitas teorias, é claro, mas se você acha que a sua casa pode estar assombrada, você veio ao lugar certo. O primeiro passo é determinar da melhor maneira possível se você realmente está tendo um caso legítimo de assombração. Nem todas as assombrações são iguais, elas podem apresentar uma variedade grande de fenômenos e etc. Por exemplo, uma assombração pode apresentar um fenômeno único, como abrir e fechar uma porta, enquanto outros casos podem consistir em fenômenos diferentes, como por exemplo, múltiplos barulhos estranhos, aparições e materializações de objetos de um lugar para o outro. Bom, para que você não fique perdido, o Tio Knight aqui vai dar uma ajudinha e vai fazer uma pequena lista parcial dos primeiros fenômenos que podem indicar que a sua casa é assombrada. Então vamos começar com os fenômenos que poderiam ser classificados como fenômenos sutis. Você ouve passos, batidas, sons de algo sendo arrastado, portas e armários se abrindo e fechando. Bom, na maioria das vezes esse tipo de fenômeno ele não é visto diretamente. O experimentador ele ouve os sons distintos das portas abrindo, fechando, e quando ele chega no cômodo, nada. Outro tipo de fenômeno comum nesses casos são luzes se acendendo e apagando. Bom, se você já verificou a sua fiação elétrica e não tem algum problema, e esses eventos estão ocorrendo, também pode ser um indicador. Luzes acendendo e apagando, piscando, qualquer coisa que seja movida a eletricidade. Deu zica, já sabe. Ou está com problema ou está possuído. Objetos que aparecem e desaparecem. Bom, esse fenômeno ele é apelidado como efeito Doppler. Ou também são chamados como aqueles que pegam emprestado, que também é uma ocorrência bem comum tratando-se de fenômenos desse tipo. E quando você não encontra um objeto que é usado regularmente, como por exemplo as chaves do seu carro, você tinha certeza que estava naquele lugar, não teve ninguém que mexeu e desapareceu. É como se alguém tivesse pegado emprestado aquele objeto em um curto período de tempo e misteriosamente ele aparece. Acontece muito com os gnomos da palheta. Sombras inexplicáveis, também o avistamento de formas de sombras. Geralmente a gente vê esse tipo de ocorrência com uma visão periférica. Sabe quando você olha com o cantinho do olho e vê aquele vulto passando? E nesses casos, esses vultos possuem uma forma vagamente humana. Comportamento estranho dos animais. Você tem um gato que fica olhando para a parede, brisando lá, um cachorro que late pro nada. Os cães, por exemplo, dizem que podem latir para algo invisível, encolher-se sem razão e recusar em algum lugar, algum cômodo da casa. O gato, por exemplo, pode parecer estar assistindo alguma coisa passar pelo quarto. Bom, os animais têm sentidos mais aguçados do que os seres humanos, e muitos pesquisadores também acreditam que as suas habilidades psíquicas também sejam apuradas. Outro fenômeno que se enquadra nisso é a sensação de estar sendo observado. Isso não é um sentimento incomum e pode ser atribuído a muitas coisas, mas também pode ter uma origem paranormal. Bom, por exemplo, se esse fenômeno ocorre de forma consistente em algum cômodo da casa específico, você já pode ficar desconfiado. Agora vamos passar para os fenômenos intermediários. Bom, esses fenômenos que eu vou citar agora, eles são relativamente mais raros, mas eles podem ser uma evidência muito mais concreta para esse tipo de assombração. Bom, primeiramente, fenômenos psicocinéticos leves. Como, por exemplo, se ouvir uma porta abrir e fechar uma coisa, mas você vê isso acontecendo é outra.
quando não tem vento, nem nada, nenhum outro tipo de força externa que poderia causar isso. Da mesma forma, você vê uma luz piscando assim é uma coisa, mas de repente você vê o acendedor pá, pá, ligando e desligando, aí já é outra. Por exemplo, uma TV ou um rádio ligando, você ouviu uma coisa, agora você vê na tua frente é outra. Algumas pessoas relatam que quando elas estão na cama, podem ouvir ou sentir alguém sentar na cama. Esse também é um caso que se enquadra. Bom, isso nos leva a outro item, que seria a sensação de estar sendo tocado. A sensação de estar sendo observado é uma coisa, agora ser tocado é outra bem diferente. Algumas pessoas podem sentir algo passando por elas, algo tocar o cabelo, uma mão no ombro, alguma coisa desse tipo. Alguns podem sentir um empurrão de leve, ou mesmo serem sutilmente empurrados ou deslocados. Sussurros e gritos, por exemplo, vozes abafadas, sussurros, choros, resmungos que podem ser ouvidos pela casa, uma música de uma fonte desconhecida. Por exemplo, as pessoas também podem ouvir os nomes delas sendo chamados. Esse fenômeno ganha mais credibilidade quando tem mais de uma testemunha, obviamente. Outra evidência seria pontos frios e quentes na casa. Pontos frios são sintomas clássicos de um lugar assombrado. E qualquer variação perceptível na temperatura sem uma causa discernível pode ser considerada uma evidência nesses casos. Temos também odores inexplicáveis. Uma fragrância distinta, um perfume de colônia que você não tenha na sua casa, por exemplo, um fenômeno que vai e vem, um odor que aparece e desaparece sem alguma razão que explique isso. E isso também pode acompanhar outros fenômenos, como sombras, vozes ou fenômenos psicocinéticos. Bom, agora vamos para os fenômenos extremos. Eles são ainda mais raros que os fenômenos citados anteriormente, alguns dos quais são chamados de fenômeno poltergeist. E ele pode ser uma evidência bem forte de uma verdadeira assombração. Se você chegou nesse ponto, acho que você deve seriamente cogitar se mudar de residência. Objetos se movendo ou levitando. Por exemplo, pratos de jantar deslizando sobre a mesa, fotos voando pela parede, porta-retratos sendo jogado, portas batendo com muita força, móveis deslizando pelo chão. Outro fenômeno também é a agressão física. Arranhões, marcas de mordidas, tapas, empurrões fortes. Esse tipo de ataque pessoal é extremamente raro, mas obviamente é muito perturbador. Se você chegar nesse ponto, cara, velho, sai correndo. Temos também outros tipos de evidências físicas, como escritas inexplicáveis aparecendo em papel ou nas paredes, impressões de mãos ou pegadas estranhas. E é claro, chegamos a outro item, um dos mais casca-grossas, que são as aparições. Bom, aparição é a manifestação física de um espírito ou entidade, como por exemplo uma névoa em forma humana ou alguma forma indistinguível. Formas transparentes humanas que aparecem e desaparecem, e mais raramente formas humanas tão sólidas que aparecem como se fosse uma pessoa normal, como qualquer outra, só que desaparece do nada. Sua casa exibiu algum desses fenômenos citados? Então, sinto lhe dizer, mas você está tendo uma infestação de fantasmas e é melhor ligar para os caça-fantasmas. Bom, então é isso, meus queridos. Espero ter esclarecido as dúvidas de quem pensa estar sendo assombrado em sua humilde residência. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer e até a próxima!